E se você tivesse a chance de projetar o carro perfeito, com recursos ilimitados, sem limites, e quebrar recordes nesse processo, você aceitaria o desafio? Aliás, mais que isso, feche os olhos e imagine como seria esse carro. Esse carro que você acabou de imaginar só pode ser o McLaren F1, um supercarro que não só desafiou as regras da engenharia automotiva, mas também reescreveu a história do mundo automotivo. Projetado por Gordon Murray, é amplamente considerado um dos carros esportivos mais icônicos e revolucionários já criados pelo homem. E não sou só eu que estou dizendo. Car Magazine, o McLaren F1 não é apenas um supercarro, ele é um manifesto da engenharia, transformou o impossível em realidade. Top Gear Magazine, o McLaren F1 é o supercarro definitivo. Gordon Murray criou algo que transcendeu sua época. E essas são apenas duas visões de várias, por quem entendeu o carro e compreendeu o que ele representava. Lançado em 1992, o F1 estabeleceu novos padrões de desempenho, engenharia e design, sendo o primeiro carro de produção a superar a barreira dos 386 km por hora, tornando-se o carro de estrada mais rápido do mundo por mais de uma década. Mas o que realmente torna o McLaren F1 tão especial? Como a obsessão quase irracional de Gordon Murray deu vida a esse carro lendário? Por que ele insistiu em uma posição de direção central? E por que o compartimento do motor foi revestido de ouro? Algo que até hoje divide opiniões. Te conto agora a criação de um dos maiores ícones da história automotiva. Eu vou te contar todos os segredos e finalmente responder a pergunta: o McLaren F1 ainda é o carro perfeito? Ele ainda é o McLaren F1, o perfeito. Prólogo. Conforme a última década do século XX começava, Arnold Schwarzenegger lutava contra máquinas em O Exterminador do Futuro 2. Hasta la vista, baby. Enquanto Michael Jackson lançava o icônico videoclipe de Black or White, unindo culturas pelo mundo. Os Simpsons se tornavam o programa mais popular da televisão, e a juventude assistia a filmes como Curtindo a Vida Doidado repetidamente em fitas VHS. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. O Muro de Berlim havia caído, abrindo caminho para uma Europa unificada. E, em meio a tudo isso, o mundo parecia entrar em uma nova era de otimismo e inovação, exceto o que não era. A década de 1990 viria o mesmo catálogo de guerras, miséria e intrigas políticas que assola a humanidade desde o começo dos tempos. Também testemunharia a invenção de uma tecnologia que remodelaria profundamente a cultura global, a World Wide Web, e seria a década que transformaria a indústria automobilística. Para as montadoras, os anos 90 representaram uma década de aquisições, fusões e alianças sem precedentes. Os conceitos de design, a forma e função dos veículos começaram a se desfazer, dando lugar a novas abordagens que tornaram as antigas ideias praticamente obsoletas, como por exemplo, a morte do sedã familiar americano, a ascensão do SUV, a democratização dos carros de luxo e o retorno do Roadster. As picapes se tornaram veículos de estilo de vida, e a supremacia do motor a combustão foi seriamente questionada pela primeira vez desde o início da era automotiva. Os alemães estariam projetando Bentleys e Minis, os japoneses estariam fabricando picapes no Texas, e os americanos seriam donos de toda a indústria automotiva sueca. As Big Three de Detroit haviam dominado a indústria por mais de 8 décadas, fabricando e vendendo mais carros e caminhões do que qualquer outro no mundo. Detroit exibia muita imaginação e habilidade técnica, mas pouco disso parecia realmente chegar às estradas. A aquisição da Lamborghini por Ferdinand Piëch em 1998 foi uma transação muito mais direta. Os investidores malaios e indonésios que haviam comprado a lendária fabricante italiana de supercarros da Chrysler em 1994 estavam ansiosos para se livrar dela. O mesmo ocorreu com a ressurreição da Bugatti por Piëch, adquirido do empresário italiano Romano Artioli, que havia obtido os direitos da marca em 87 e, entre 91 e 95, produzia algumas unidades do EB110. Já eu falo mais desse carro, segura aí. Fato que foi um marco transformador a visão de Piëch para a Bugatti moderna, que em um futuro próximo faria um carro com pelo menos 1000 cavalos, capaz de alcançar 400 km por hora. Mas o Veyron só apareceria nas ruas em 2005. Ele era apenas um sonho ainda distante. Mas isso era pouco. Todos queriam mais
precisávamos de mais entusiastas, ricos compradores, engenheiros, mecânicos e projetistas, todos buscando algo grandioso e para subir a régua, extrapolar limites, projetar algo que mudaria o rumo dos carros. E um cara se destacou no meio de outros, para se tornar referência aos seus. Esse cara seria Murray. Só que toda referência tem a sua referência, ou melhor, uma inspiração. E para Gordon não seria diferente. Ele buscou a referência, ou melhor, a inspiração japonesa. Ferrari e Lamborghini dominavam o imaginário dos carros com seus modelos icônicos, mas no final dos anos 90, a base tecnológica desses carros começavam a mostrar sinais de envelhecimento. O motor V12 do Countach, por exemplo, era praticamente o mesmo que a Lamborghini usava desde o final dos anos 60. Já a Ferrari F40, apesar de veloz e impressionante, tinha uma estrutura de chassi tubular simples, semelhante à de um carro de corridas. Ambos eram bonitos e rápidos, sem dúvida, mas faltava algo a mais: inovação real. Além disso, para manter esse carro não era necessário apenas muito dinheiro, mas também precisava de uma equipe grande para trabalhar no supercarro. Naquele contexto, era exatamente isso que as pessoas estavam dispostas a enfrentar para ter um carro desses na garagem. Isso deixou as fabricantes italianas acomodadas, preguiçosas, mas não por muito tempo. Os japoneses foram os primeiros a quebrar a ideia de que apenas a Itália era capaz de criar supercarros. Além disso, eles mudariam a percepção das pessoas sobre a categoria, mostrando que, apesar de terem uma máquina mortífera na garagem, o carro também poderia ser extremamente confortável e confiável, e óbvio, muito rápido. O Honda NSX teve um impacto inesperado pela fabricante. O carro possui motor V6 de 270 cavalos de potência, atingindo os 270 km por hora. Apesar de Senna pilotar pela McLaren no período, ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do projeto. E como tudo que o brasileiro tocava virava ouro, sua participação por si só acabou por atrair uma legião de fãs, e o carro teve o sucesso que merecia. Naquele contexto, a McLaren e a Honda tinham uma parceria muito boa. A montadora japonesa fornecia o motor para a McLaren, a união que resultou em 8 títulos mundiais de pilotos e 6 títulos de construtores no período dentro da Fórmula 1. E antes de continuar o vídeo, eu queria te dar um conselho, uma sugestão. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender na internet e fazer uma renda extra. Renda extra, hein? Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas que esses coaches aí estão tentando vender para vocês. Então, recomendo, assiste o vídeo, quem sabe vai te ajudar aí a longo prazo. Nos momentos de desenvolvimento do NSX, Senna acabou levando o carro algumas vezes ao seu escritório, onde acabou expondo o carro para os chefões da grande campeã da Fórmula 1. Até que um designer viu o carro e ficou completamente apaixonado. Esse cara era Gordon Murray. Era um dos responsáveis pela hegemonia do Porsche 911 no fim dos anos 70 e anos 80. Quando ele bateu o olho no supercarro da Honda, ele sabia que existia algo ali, um potencial que não tinha sido explorado pelos japoneses, e ele estava disposto a provar isso para todo mundo. Em 1988, após o fim de alguma corrida que provavelmente foi vencida pela equipe no carro branco e vermelho, já que eles venceram 15 das 16 corridas naquele ano, 4 caras se reuniram em um bar para uma conversa informal. Creighton Brown, diretor da McLaren Racing na época, Mansour Ogier, empresário francês, Ron Dennis, chefão da McLaren na época, e o próprio Murray. Naquela mesa, naquele momento, os 4 estavam resenhando e idealizando o futuro dos supercarros. Naquela época, a McLaren só sabia fazer carros de corrida. Nenhuma pessoa normal estava atrás de um volante com a logo da McLaren. Eles queriam mudar isso, urgente. A Ferrari e Lotus dominavam o mundo das corridas e dos carros esportivos, e a fabricante britânica queria não só se juntar a eles, mas queria fazer ainda melhor, elevar o nível. Daquele bar saiu um acordo entre os 4. Vamos fazer o melhor carro do mundo. Você deve estar se perguntando, cadê minha televisão, o cenário? Bom, eu não estou em casa. Mas nem só de entusiasmo viviam eles.
Ron Dennis era o mais cínico entre eles e acreditava que poderia ser um dinheiro jogado fora ao invés de investir na Fórmula 1, mas acabou que ele não teve voz contra os outros 3. E de todos eles, Murray não parava de pensar no que eles estavam prestes a construir. Ele parou tudo o que estava fazendo para dedicar toda a sua energia no projeto. Murray, que nasceu em 1946 em Durban, na África do Sul, cidade costeira conhecida por sua bela arquitetura, seu pai era piloto de motocicleta na Escócia, trabalhava na Peugeot e ajudava pessoas que tinham carros fracos e econômicos a transformá-los em carros de corrida. Ele levava o pequeno Murray para ver suas construções correndo nas ruas da cidade, o que encorajou Gordon a estudar engenharia. Apesar de gostar do processo de construção de um carro e até esboçar vários modelos no seu caderno da escola, o que Murray queria mesmo era correr. Quando o jovem garoto ainda completou 21 anos, ele queria muito começar a pilotar, mas não tinha dinheiro nenhum para isso. Então ele foi construir. Ele achou um Ford Anglia abandonado e batido. Então foi pegando peças aqui e ali de carros, levando para sua própria cama e consertando as peças. Com um estudo e um pouco de conhecimento, ele foi buscar vagas para trabalhar dentro da Lotus, mas acabou caindo na Brabham. Bernie Eccleston colocou o rapaz como designer-chefe do time, só que ele não imaginava que aquele jovem recém-chegado criaria um dos carros mais absurdos e icônicos da história da categoria. Se eu te disser BT46B, bom, você provavelmente não saberá de cabeça de qual carro eu estou falando. Mas e se eu disser o carro que tinha um ventilador? Talvez você vai saber agora. O carro construído por Murray tinha um ventilador enorme na traseira, que sugava o ar da parte de baixo do carro e criava um downforce insano. Seu sucesso na equipe média do grid fez barulho em todo o paddock, e com isso acabou cravando uma vaga na equipe mais braba de momento na categoria, a McLaren. Murray chegou a princípio com um contrato de 3 anos. Ele iria trabalhar em conjunto com o designer-chefe Steve Nicholson, outro cara brabo, e o objetivo era claro: ajudar a McLaren a estabelecer recordes. Com títulos e triunfos em 1991, Gordon é nomeado líder de um novo movimento, o projeto McLaren's Car. E então, voltamos ao ponto da história, onde ele se envolve com Ron Dennis, Mansell e Creighton Brown, no projeto da criação de um supercarro britânico na mesa de um boteco. O carro deveria superar a ideia que as pessoas tinham de um motor central. O carro deveria ir bem nas estradas, ser estável em altas velocidades e ser confortável em baixas velocidades. O carro seria construído com base no conhecimento tecnológico da Fórmula 1. Afinal de contas, Murray conhecia bem demais a categoria, e assim poderia deixar o processo de construção um pouco mais em sua zona de conforto. Quando o designer apresentou o projeto ainda no rascunho para os outros 3 envolvidos, a resposta foi uma só: nós queremos exatamente esse carro. A primeira reunião entre eles sobre o modelo durou cerca de 11 horas. Murray escolheu a dedo cada um que ajudaria na construção e incluiu os melhores da história, como Peter Stevens, que foi o responsável pelo projeto de um carro que Gordon era muito fã, o Lotus Elan M100. Eles já estavam de acordo que o supercarro esbanjaria luxo, envolvendo compostos como fibra de carbono, titânio e ouro. O carro deveria ter posição de direção centralizada, mas também precisava ter outros lugares, então colocariam 3 bancos. O carro deveria responder imediatamente à aceleração e não deveria ter nenhum recurso de direção como controle de tração e freios ABS. Seria algo para poucos, para aqueles que não precisavam de suporte de computadores para serem pilotos. Murray queria ao menos 550 cavalos de potência, com motor leve de aspiração natural de 12 cilindros, gritando acima de 7.500 RPM. Além de tudo isso, ele deveria ser muito confiável. O designer foi bater na porta da Honda, já que eles tinham uma boa relação, fruto do sucesso na Fórmula 1. Além de terem construído o próprio lendário NSX. Mas a resposta que ele recebeu não foi nada agradável. Na verdade, a falta dela. A Honda apenas ignorou o convite de Murray, e então ele foi obrigado a buscar uma nova solução para as altas exigências que ele tinha para o motor do supercarro. Ele até entrou em contato com a Ferrari, mas ele acabou achando que eles não seriam capazes de atender todas as suas demandas. Mas por algum motivo, e pasmem, e tá aqui no roteiro, ele acreditou na Isuzu. Eu acho que o roteirista endoidou, mas enfim,
É isso mesmo que você ouviu. A Isuzu é uma pequena fabricante japonesa, mas por incrível que pareça, tinha um motor V12 espetacular de 3.5 litros que atendia às expectativas de Gordon. Mas Ron Dennis não quis de jeito nenhum uma fabricante sem nenhum reconhecimento ou até prestígio nesse projeto grandioso que seria o primeiro supercarro da fábrica britânica. Eles tinham mais uma alternativa, entretanto, uma montadora que Murray conhecia praticamente todo mundo e poderia recorrer, a BMW. Gordon já havia trabalhado com Paul Roche, engenheiro da fabricante alemã. Isso facilitou muita conversa. O designer apenas pegou o telefone, contou sobre seu projeto e assim, no estalar de dedos, Paul já estava dentro. Depois disso, a BMW construiu o S70-2, o coração de ouro. O motor era forjado em alumínio com 6.1 litros e contava com incríveis 627 cavalos de potência, superando as expectativas de Murray. O motor tinha lubrificação por cárter seco, o que significava que o óleo lubrificava os cilindros. Cada banco de cilindros tinha sua própria bomba de água e cada pistão de alumínio, forjado especificamente, tinha sua própria bobina de ignição, o que garantia que o sistema elétrico fosse quase indestrutível. O único incômodo de Murray é que o motor era um pouco pesado demais, porém ele recompensava na potência. A partir disso, tudo já estava alinhado e eles caminhavam rumo ao final do projeto. O designer escolheu posicionar a unidade de potência atrás dos bancos traseiros e que seria coberta por ouro, e além do luxo, ele funcionava para manter o motor resfriado por mais tempo. O tubo de escape seria feito em Inconel, uma espécie de metal aeroespacial e muito leve. Murray disse à BMW também que não precisavam de um volante de inércia, o que ia totalmente contra os carros de rua da época. Para quem não sabe, um volante de inércia tem como objetivo armazenar energia rotacional e liberá-la gradualmente conforme necessário. A embreagem tinha apenas 200 mm e era muito leve. Tinha muita coisa que ninguém entendia naquele carro, mas a maluquice era a assinatura de Murray. Ele mantinha viva a essência do Brabham BT-45B. Falando nisso, o projeto da McLaren contava com efeitos de downforce assistido por ventilador na parte inferior do carro, para manter ele colado na estrada. Não sei. O supercarro provavelmente seria o mais rígido já criado por ele, e ainda assim era extremamente leve. Essa era a essência do McLaren F1. Quando o africano viu como seria o motor, ele já sabia exatamente como desenhar cada detalhe da máquina. Foram desenhados milhares de modelos, mas para a fase final foram escolhidos apenas 4 protótipos. Para decidir o vencedor, os protótipos foram para um túnel de vento. Eles buscavam a perfeição e para isso fizeram mais de 1000 testes diferentes. O processo não era tão tecnológico como os dias de hoje, então cada modelo era moldado à mão, com base de argila. Mais perto da reta final do projeto, eles pegaram um protótipo do NSX e colocaram em comparação com o McLaren F1, e o resultado foi impressionante. Murray pegou aquelas informações e cuidou dos últimos retoques. Tudo estava alinhado, cada parafuso minimamente pensado, e então o McLaren F1 estava pronto para a produção. Mas o mundo não estava preparado para ver o que estava por vir. Enquanto todos se contentavam com o Ferrari F40, Diablo e Bugatti EB110, a McLaren entregaria algo anos-luz à frente dos rivais. Diferente de quase todos os carros da época, ele era extremamente confortável, com bancos ajustáveis, espaço para as pernas e um teto alto. Além disso, o carro fazia exatamente o que você mandava e sem o delay do turbo. A transmissão de 6 marchas era fluida, de fácil troca e com uma embreagem muito leve. Seus pneus largos, junto com uma ótima aerodinâmica, deixava o carro colado no chão. Seu motor girando a 1500 RPM era mais bruto do que muito supercarro ao limite. A McLaren se colocou numa posição onde não tinha concorrentes. E embora Gordon não tenha colocado na lista de objetivos criar algo para quebrar recordes de corridas, aquela máquina insana acabou por dominar os recordes disputados pelas grandes fabricantes, principalmente os de velocidade máxima. A pista de teste da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, testemunhou a performance do primeiro supercarro britânico a mais de 390 km por hora. Com esse resultado, ele se tornou o carro de produção naturalmente aspirado mais rápido já construído no mundo todo. E embora a ideia e intenção de Murray era de criar algo para as
estradas, o design, engenharia e testes foram feitos e conduzidos pelos melhores cérebros das corridas que tínhamos nos anos 90. E então, o resultado não poderia ser diferente. E acontece que, com um carro como aquele já feito, eles não poderiam se limitar a deixar o modelo só nas ruas. Aquele carro merecia viver o mundo das corridas, quer a McLaren gostasse ou não dessa ideia. Todo mundo bateu na porta da fabricante britânica querendo ter um modelo preparado para as corridas, até mesmo as de resistência. Com alta procura, Murray resolveu criar apenas 9 modelos para altíssima performance, e eles foram chamados de GTR. E dando o braço a torcer, embora a nova denominação, o carro não teve tanta mudança assim no padrão. Eles colocaram uma gaiola de proteção, apertaram um pouco a direção, melhoraram os freios, diminuíram o motor e levaram o carro para o túnel de vento para dar um pouco mais de downforce. Da fábrica da McLaren, os 9 GTRs partiram direto para dominar o mundo do endurance, e 7 deles foram para a corrida mais prestigiada do mundo, as 24 horas de Le Mans, direto para a Elite. Em junho de 1995, os espectadores presentes no circuito de La Sarthe viram de perto a estreia do melhor carro do mundo nas corridas. A qualificação não foi o que era esperado, com todos os McLarens F1 iniciando no meio do pelotão, mas teve um, em específico, da equipe Kokusai Kaihatsu, que iria em busca do primeiro lugar. Eles contavam com Yannick Dalmas, JJ Leto e Masanori Sekiya. O F1 GTR deles iria começar a corrida em P17, o que seria um grande desafio se quisessem vencer a corrida. Teriam que escalar o pelotão. Eles não apenas conseguiram vencer a corrida de 95, mas também estabeleceram um recorde de velocidade atingindo 281 km por hora na reta Mulsanne. O triunfo também marcou a primeira vitória de um motor BMW, e apesar de não terem se classificado bem, 4 das 5 primeiras posições foram tomados pelo McLaren F1. Então isso quer dizer que um carro que não tinha sido feito para corridas a princípio, venceu os que foram feitos apenas para isso. Um verdadeiro massacre da criatura até então perfeita. Ferraris, Porsches eram rápidos, mas nada se comparava ao McLaren F1. Em 93, você tinha supercarros. A Ferrari tinha seu F40. Era rápido, mas basicamente era um carro de corrida com chassi de tubo. A Jaguar tinha o XJ220, bonito e rápido, mas infelizmente foi um carro subestimado. O Bugatti EB110 poderia ter competido com o F1, mas a Bugatti nos anos 90 era uma bagunça. O Lamborghini Diablo tinha a aparência, mas ainda era uma experiência não refinada. Sua beleza era apenas superficial. O Porsche 959 era o mais próximo que se chegava, mas permanecia no retrovisor do F1, de longe. O carro de Murray era mais raro que as Ferraris, mais caro que Lamborghinis, e se comportava na estrada melhor do que qualquer coisa construído pela Porsche. Ele era veloz, extremamente veloz. Tão bruto, tão rápido, tão monolítico em seu desempenho que levou uma década para algo sequer chegar perto. Gordon Murray e sua equipe começaram com um objetivo singular de criar o carro de estrada definitivo, com a determinação inabalável de Gordon e o compromisso firme com a perfeição. Essa era a palavra. Ele conseguiu criar algo que foi além do que qualquer um na época poderia sequer imaginar ser possível. Uma máquina tão delicadamente equilibrada, tão poética em sua entrega. O F1 exigia ser ouvido. Pilotado por profissionais, o F1 foi descrito como criminosamente rápido e impossível de ser dirigido devagar, mas não por causa de sua potência, mas sim porque mesmo nas mãos trêmulas de um mero mortal, ele era capaz de ser controlado sem truques, sem turbos e sem assistências. O F1 era puro e divertido de guiar, tão divertido que o cara mais engraçado da época adquiriu um, Mr. Bean, ou Rowan Sebastian Atkinson. Agrupados ao redor de uma mesa de um bar em 1988, 4 homens uniram suas mentes para um único propósito. Não para conseguir fazer um supercarro, mas para fazer algo maior. Em 1993, eles conseguiram. Eles criaram o primeiro verdadeiro hypercar do mundo e que nos dias de hoje passa dos 20 milhões de dólares. E que abriu as portas para outros, para um novo ramo de carros e conceitos. We have the McLaren F1 with the status it has. Makes me feel very good, honestly. It makes me feel very proud about what we all achieved. Carros perigosos de se pilotar a quebradores de recordes. Carros que estão passando fácil dos 400 km por hora
e mirando os 500, e tentando levar o troféu de mais rápido do mundo para sua fábrica fantasma na Suécia. Como um cara corajoso e cara de pau pegou um empréstimo de banco, criou um legado impressionante de carros que lutam direto contra a Bugatti para ser o maioral da atualidade. Bom, se ajeita na cadeira ou no sofá que a história da Koenigsegg já começou. Te vejo já!